vamos por muito longe, o Gemar fica puto. Acaba com a lanchonete, tem que matar todo mundo. Eu não chego. Salve, salve, rapaziada do canal Amit 1914. Está no ar mais um episódio do programa Tá na Mesa, episódio hoje de número 861. O Verdão empatou ontem, mas essa semana, meu amigo, haja coração. Começa a Libertadores, os mata-matas da Libertadores, e o coração já começa a apertar. Boa tarde, meu já quase recuperado Egídio de Benedetto. Boa tarde, Jé. Boa tarde, família. Tudo bem com vocês? Zuco, tudo bom? É isso aí, Jé. Vamos falar um pouquinho desse jogo, né? Graças a Deus o Palmeiras voltou a jogar bola. Vamos falar bastante desse jogo e do jogo de quarta-feira, que eu e Zuco Deluxe estaremos lá ao vivo e em cores. É isso aí. Boa tarde, meu querido Zucão. Boa tarde, Jé. Boa tarde, Egídio. Boa tarde toda a galera do chat. O jogo de ontem, Palmeiras e Flamengo, um jogo diferente, né, do jogo da Copa do Brasil. Mas agora eu acho que é foco total no jogo de quarta-feira, um jogo muito difícil, jogo de 180 minutos, mas esses primeiros 90, o Palmeiras tem que fazer uma grande partida para trazer um bom resultado, já. É isso aí, é isso aí. Então, voltando aqui para a tela, vou pedir para a galera deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, compartilhar em grupos de WhatsApp. É importantíssimo o like de vocês para nossa live ser recomendada para muitos palmeirenses, né? O Verdão empatou ontem, daqui a pouco a gente já vai falar toda a análise do jogo. Tem um superchat aqui especial para o Egidião, do Dani Souza. Melhoras, Egídio. Egídio não estava muito bem ontem, mas hoje já começou a ter sinais de recuperação. E claro, Egídio e Zuco que irá nos representar quarta-feira lá no Engenhão, onde jogam Botafogo e Palmeiras. É isso aí. Agradecer também a rapaziada que chegou junto com a gente no pré-jogo, no pós-jogo ontem, foi muito bacana. E vamos começar então pelo seguinte: o Sub-13 foi bicampeão da Evolution Cup, da Conmebol, empatando com o River Plate. Foram 4 vitórias e um empate. Foi campeão nos pênaltis, foi 1-1 contra o River, e nos pênaltis o Palmeiras venceu por 5-3. Sub-13 do Verdão, bicampeão, ela equivale a uma Libertadores e América. Egidio, nós temos time até 2030, se trabalhar direitinho, sem se antecipar metas, ficar contratando jogador comum, nós vamos dando evolução para essa molecada e nós temos time pelo menos até 2030. Que ótima notícia, Jé. Infelizmente eu não pude acompanhar, não vi. Ontem, a única coisa que eu assisti ontem foi o jogo do Palmeiras. Não estava muito bem, mas que bom. É isso aí que você falou mesmo, né? O Palmeiras desde o Sub-13 para cá, se fosse só o Sub-13, mas é Sub-13, 14, o 15, 17, o 20. O Palmeiras tem uma vida longa ainda para crias, né? Então é isso que você falou. Se o Palmeiras souber administrar todos esses jogadores, né? Eu acredito que o Palmeiras pode ter certeza, né? Realmente até 2030 estaremos bem servidos já. É isso aí, Zucão. Palmeiras vence, a molecada tá voando, bicampeão da Evolution Fiesta da Conmebol, uma competição que equivale a uma Libertadores, são jogos a menos, são 5 jogos, mas o Verdão não tomou conhecimento dos seus aniversários e na final bateu o River Plate. Essa base do Palmeiras muito bem estruturada, né? Já vem vindo assim desde 2014 para 2015, começa a reestruturar essa base e a gente começa a colher os frutos, né? Já colhemos os frutos, claro, mas a gente começa a olhar para o futuro e vendo que realmente você tem que investir na base. Então, eu acho que o Palmeiras faz muito certo isso. Quando você vende um jogador, às vezes a gente até reclama aqui, vendeu um jogador, mas às vezes muita parte desse dinheiro que é vendido desse jogador, ele retorna para a base, retorna para investimentos, para a melhoria da base, para você ter frutos lá para frente. E é isso que o Palmeiras está tendo. Então, eu acho que o Palmeiras, como você falou, trabalhando direitinho, a gente vai ter um ganho esportivo muito grande com esses jogadores, que podem vestirem a camisa do Palmeiras aí durante anos, e também um ganho financeiro também, que é importante já. É isso aí. Obrigado ao Zucão. Já temos 573 pessoas chegando junto com a gente. Deixe seu like, se inscrevam no canal. Agora vamos rumo a 183 mil. Então é importantíssimo o like de vocês
para nossa live ser recomendada para muitos palmeirenses, e é o seguinte, teve rodada do Brasileirão nesse final de semana. Então vou falar os jogos aqui, eu quero que depois nossos analistas comentem com tranquilidade. No sábado, o Fortaleza, mantendo essa ótima fase, venceu o Criciúma por 1-0, está na vice-liderança, inclusive. Fortaleza venceu o Criciúma por 1-0. O Cuiabá tomou uma tarracada do Grêmio fora de casa, né? O Cuiabá jogando em casa, o Grêmio venceu fora de casa por 3-1. No sábado, o Cruzeiro empatou no Clássico Mineiro com o Atlético Mineiro. O Corinthians, na Bacia das Almas, empatou com o Bragantino em 1-1 e agrava a sua situação, inclusive estando na zona de rebaixamento. Hoje teve um novo escândalo do Corinthians, né? Um grande escândalo, daqui a pouco a gente pode até comentar, se assim for necessário. Já no sábado também, o Vasco da Gama vence o Fluminense e quebra aquela série de vitórias do Fluminense. O Vasco também se ressurgindo aí, voltando bem aí com seus novos jogadores. O Juventude, aí, vamos lá, começa a rodada de domingo. O Juventude, surpreendentemente, num momento muito bom. É um time, olha, eu venho falando desde o começo do campeonato. Juventude faz um campeonato muito bacana, ganhou do Bairro por 3-2, tá? Juventude venceu o Botafogo por 3-2. O Bahia, no clássico regional contra o Vitória, venceu por 2-0. O São Paulo venceu com uma vitória magra o Atlético Goianiense, e o Zubeldia tomou um cartão amarelo e está fora do Choque Rei do próximo domingo. O Internacional empatou com o Atlético Paranaense em 2-2. O Internacional também está mal das pernas. E para fechar o grande jogo, Flamengo e Palmeiras 1-1. Egidião, você quer ressaltar algum jogo desses aí? Se você quiser que eu toque no assunto em alguma coisa, mas você quer ressaltar algum jogo sem ser o do Verdão? Não, primeiro temos que falar do Fortaleza, né? São os últimos 5 jogos, são 5 vitórias, né? Então, é uma campanha fantástica que está fazendo o Fortaleza. Essa é a grande verdade, né? Ele é a nova sensação desse ano, né? O ano passado a sensação foi o Botafogo, e esse ano a nova sensação é o Fortaleza. São 5 vitórias, e hoje, em pontos perdidos, o Fortaleza é o primeiro colocado. É o líder. É o líder, né? Então temos que ressaltar isso daí. O Cuiabá, quando umas lives atrás, não está na mesa atrás, alguns estão na mesa atrás, eu falei que o Cuiabá era um forte candidato praticamente a ser rebaixado. Até teve pessoal que falou assim, mas eles estão com muitos jogos, mas pelo futebol que eles estão apresentando, a CBJ quase estão com a normal dos jogos, né? A normalidade dos jogos, já está com 21 jogos, deve estar com 20, 21, e continua lá embaixo, que é um futebol realmente para a segunda divisão. Então, é o que eu falo sempre, tanto o Atlético Goianiense como o Cuiabá, essas 2 vagas estão mais do que garantidas para esses dois. São só 2 vagas que restam para o rebaixamento, né? E o Corinthians está flertando bem legal. O Juventude, você falou bem, Juventude está com um bom time, está jogando bem, mas o problema é que quando o Juventude cansa, esse é o problema do Juventude, não tem banco. Eles até que tem um time titular, até que é um time bom, né? Conseguiram fazer 3-0, não fizeram 4-0 por milagre. Acho que foi o Nenê que colocou uma bola na trave, ia ser 4-0, né? Mas aí depois, no final do jogo, eles começam a cansar, não tem banco, e aí quase que o Bairro consegue pelo menos um empate. Mas eles conseguiram ainda se segurar. Então o Juventude está muito bem. O Bahia e Vitória, a Bahia está bem melhor que o Vitória, nós já sabemos disso, então não surpreendeu esse resultado. E é uma pena que como ele chama? Zubeldia, né? É o nome do técnico do São Paulo. É uma pena que ele não vá no jogo do Palmeiras. Eu queria muito ver ele ao lado de Abel Ferreira, como é que ia se comportar. Sinceramente falando, ia ser um espetáculo à parte. Eu ia gostar muito. Pena que ele não vai conseguir ir nesse jogo, Jé. É isso aí. Zucão, uma rodada importante, daqui a pouco eu falo a classificação geral, mas você gostaria de ressaltar alguns jogos? De uma rodada que a gente já vai vendo as movimentações, né, Gé? Lá da parte de baixo, o Atlético Goianiense é um time que, na minha visão, já
já está rebaixado, dificilmente tem 12 pontos apenas, com 22 jogos já, né? É o time que perdeu do time do Zubeldia, que será o adversário do Palmeiras no Campeonato Brasileiro no próximo jogo, né? O São Paulo que se consolida lá em cima, né? São Paulo que empata com o Palmeiras em número de pontos, né? Então tá lá em cima. Então você vê que aquele G6, até o Cruzeiro ali, Botafogo, Fortaleza, Flamengo, Palmeiras, São Paulo e Cruzeiro, eles começam a se consolidar, tem o Bahia também crescendo. O Internacional, mesmo tendo jogos a menos, né? Tá muito mal, que ele começa muito bem o campeonato, porque senão ele estava lá mesmo, lá embaixo, na zona de rebaixamento. Ele só tem 17 jogos, mas ontem empatou na Bacia das Almas, no último segundo, consegue o empate contra o Atlético do Paraná. E o Corinthians também. O Corinthians que empatou também nos últimos minutos ali contra o Bragantino. Corinthians que não ganha em casa, parece que tem uma vitória e o resto todos empates, né, e derrotas. Então também está lá na zona de rebaixamento. Então a gente vai vendo essa tabela já ficando consolidada. E o Fluminense, é o que a gente fala, ele ganhou 4 partidas realmente, mas ele precisa fazer o segundo turno de campeão. Então não é fácil para o Fluminense sair dessa zona de rebaixamento, já. É isso aí. Grande Zuco De Luca aí passando os seus jogos. Agora eu vou falar a classificação geral após essa rodada. O Botafogo em primeiro com 43, Fortaleza com 42, Flamengo com 41, Palmeiras com 38, São Paulo com 38, vai ser o grande jogo da próxima rodada, Palmeiras e São Paulo, Cruzeiro com 36, Bahia com 35 em sétimo, Atlético Paranaense 29 em oitavo, e em nono Atlético Mineiro também com 29. Agora eu vou falar os 4 últimos. Atlético Goianiense é o último com 12 pontos, o Cuiabá 17 pontos em 20 jogos, então pode crescer um pouquinho mais. O Fluminense 20 pontos em 21 jogos, e o Corinthians com 21 pontos em 22 jogos, tem menos pontos do que jogos, hein? Quem diria que o Corinthians fosse chegar nesse nível? Então essa é a classificação do Brasileirão no momento. E vamos lembrar, a próxima rodada vai ter Palmeiras e São Paulo domingo, às 16 horas, e tem um grande jogo, tanto Palmeiras e São Paulo, e na sequência, apenas Botafogo e Flamengo. Pode rolar até dança das cadeiras aí, e Bragantino pega no sábado Fortaleza. Vamos ficar ligado nesse jogo aí, porque é um jogo muito, mas muito importante, e o jogo, olha, uma rodada ferrada, da zona do rebaixamento. No Maracanã se encaram Fluminense e Corinthians. Quer dizer, nós vamos ter uma rodada pesada aí, que pode definir muita coisa, tá? Porque o Fluminense pode afundar o Corinthians, ou o Corinthians mesmo afundar o Fluminense. Numa crise é uma rodada, Jé, que vai estar no meio de Libertadores e Sul-Americana. Então, exatamente. A maioria dos times, aí, quase todos aí que você falou, estarão em jogos complicadíssimos, né? O Corinthians, por exemplo, tem um Bragantino, que não é fácil também, é um jogo difícil. Então, Fluminense, Libertadores, Palmeiras, Botafogo, Flamengo, São Paulo. Então, vai ser uma rodada no meio de semana que a gente vai ver como que os times vão se comportar nas escalações, né? É isso aí. Só para falar o negócio da lixada, saiu agora pela manhã que o Ministério Público e a polícia viram entradas de uma famosa facção criminosa no Corinthians, que já trabalha dentro do Corinthians, inclusive com 3 famosos alvos aí da polícia e do Ministério Público já participando da gestão do Augusto Melo. Inclusive hoje deve ser pedido o pedido de impeachment do presidente da lixaiada. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês, hein? É caso de cinema essa gestão aí do novo presidente do Corinthians, hein? Em menos de 8 meses, Gidio, já pode ser empichado. Não, quando a gente acha que já aconteceu de tudo lá, né? Sempre aparece mais alguma coisa para piorar. Essa é a grande verdade. Mas eles acham, né? A imprensa, né? Eles tá tudo lindo e maravilhoso. Eles não falam. Se tivesse acontecido 1/10 que está acontecendo no Corinthians, o Palmeiras eles já tinham explodido com o Palmeiras. Essa é a verdade, né? Então você vê a situação que está esse time, a situação desse clube, e para a imprensa parece que está tudo lindo e maravilhoso. Mas é isso, eu quero mais é que exploda, e se Deus quiser isso vai acontecer.
É isso aí. Temos 913 pessoas nos acompanhando nesse exato momento. Pouco mais de 400 likes. Vou pedir para a galera deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar em grupos de WhatsApp. É importantíssimo o like de vocês para nossa live ser recomendada. Agora vamos tocar num assunto um pouquinho mais chato, né? Antes da gente fazer a análise, vamos tocar num assunto um pouquinho mais chato que foi ontem, né? Ontem o Palmeiras foi para o Rio de Janeiro encarar o Flamengo lá no Maracanã, mas teve um momento pelo menos constrangedor, né? Em que a nossa presidente tinha que passar com as pessoas da diretoria, comissão técnica, que iam para o camarote do Palmeiras, e quando foram passar, o caminho passava pelo camarote do governador do Rio, ela foi barrada de continuar o seu caminho, porque estava passando pelo camarote do governador, passando por uma situação totalmente constrangedora, onde eles tiveram que dar uma volta, pegar um elevador com a torcida do Flamengo e sair do Maracanã. Tem uma parte que sai do Maracanã para poder chegar ao acesso do camarote dela. Ô Zuko, parece que foi uma vingancinha, né? Uma vingancinha, porque no último jogo, simplesmente o Marcos Braz quis colocar o governador e a comitiva dentro do vestiário, uma coisa que não tem nada a ver com o camarote. Mas quiseram fazer o payback na nossa presidente, uma situação constrangedora que não condiz com o ambiente esportivo, né? Não condiz, né, já é um absurdo. Mas isso daí, eu acho que, infelizmente, quando você não aprende para o amor, você aprende pela dor. E a nossa presidente vai ter que aprender pela dor. Então, não pode mais dar tchauzinho para a torcida adversária, não pode ser amiguinho da torcida adversária. É assim que funciona o futebol. É assim que funciona o futebol. Então, pensem no Palmeiras, apenas na Sociedade Esportiva Palmeiras, deixem esses caras de lado. Porque quando eles tiverem oportunidade, como teve o presidente do São Paulo, depois de um possível acordo para jogar aqui, passou a perna no Palmeiras, o presidente do Flamengo, todos fazem a mesma coisa. Então, eu não estou dizendo que a gente tem que fazer isso, mas a gente não pode ser santinho nessa hora. Então, deixe de ser santo. Vamos fazer pela Sociedade Esportiva Palmeiras já. É isso aí. Ô Egidio, você que é um senhor que sempre traz sua indignação na emoção, parece que a situação foi... Quem estava perto diz que foi constrangedor, inclusive ter que pegar o elevador. Foi pior, inclusive, pegar o elevador do que ser barrado para continuar. Porque você vai pegar com medo da torcida do Flamengo. Você imagina a situação. Será que ela ficou dando tchau também lá, Egidio? Olha, já é muito triste o que acontece lá no Rio de Janeiro. Essa é a grande verdade, né? O que eles fazem pró-Flamengo é um absurdo. É uma coisa que dá nojo. A verdade é essa. Chega a dar nojo. Tá? É governador, é prefeito, né? Eles passam por cima, sendo Flamengo, é por Flamengo, eles passam por cima de tudo, por cima da Caixa Econômica, por cima de STJD, eles não querem saber de nada, é o Flamengo em primeiro lugar, essa é a grande verdade, né? E não tem nada a ver o que aconteceu aqui foi barrado para entrar no vestiário, e lá não, ela foi barrada para passar para o camarote, estão falando nem camarote, nós não estamos nem falando para um assento de torcida, camarote. Tá? Então, é uma vergonha o que acontece. Eu espero que a nossa presidente aprenda de uma vez por todas, porque no Rio de Janeiro é isso. Não é só, os jornalistas também ficam no meio de torcedores lá, eles não respeitam ninguém. Os jornalistas, você está fazendo seu trabalho lá, você está cheio de jornalista, de torcedores, e no meio dos jornalistas você não pode dar a sua opinião, porque se você fala alguma coisa diferente, você é capaz de levar um tapa e não saber nem de onde veio. Essa é a grande verdade. Eles não respeitam ninguém. Também jornalista é a mesma coisa, você tem que passar no meio da torcida para você ir lá aqui no Allianz Parque, você nem vê jornalista nenhum, se você, é uma entrada completamente diferente, eles ficam num lugar completamente diferente, eles não entram e saem tranquilamente, e lá não, é uma vergonha, você tem que passar pelo meio das torcidas, então é isso que a nossa presidente tem que começar a aprender, não é possível que ela não está agora sentindo na carne o que é o futebol realmente, o que eles fazem com o adversário, essa é a grande verdade. Vocês têm boa intenção de mudar o futebol, que não deve, mas o problema é esse, o problema é que vocês são tratados como lixos, assim como foi tratado pelo São Paulo, pelo Botafogo, pelo Flamengo e por diversos outros aí.
Então, é um absurdo que acontece principalmente no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é nojento nessa parte. Pode ter certeza, é nojento quando se trata de Flamengo, porque tudo é voltado para o Flamengo ali. Tudo, tudo. É governador, prefeito, como eu já disse. É tudo voltado para o Flamengo. Tem o Flamengo, a preferência sempre vai ser de Flamengo lá. Infelizmente, é um nojo aquilo lá. É isso aí. O Tato diz uma coisa que eu acho que é a mais bacana nessa história. Será que em algum segundo ela pensou? Se fazem isso comigo, imagino que não passa a torcida do meu clube. Só lembre-se sempre disso, tá? Então, eu não vou falar aquela coisa de bem feito, porque ela é minha presidente. Mesmo eu não concordando com muita coisa, eu irei defender porque é os interesses do Palmeiras, tá? Então, eu não tenho esse tipo de coisa. Eu não levo as coisas para o pessoal, mas que sirva de lição para ela defender a sua torcida e não sempre falar as abobrinhas que ela anda falando da nossa torcida. Ela e o próprio técnico. Olha o que a torcida passa. Olha o que a torcida... Ontem sentiu na pele o que é isso. Para de ficar mandando beijo, querendo... Quem quer agradar muito, não agrada a ninguém. Isso não é um ditado, isso é a verdade. Quem quer ser bacana com todo mundo, não é bacana com ninguém. Para com isso. E pense sempre na sua torcida. Ela é o maior patrimônio do clube. Ela vai ficar no final do seu lado. É a sua torcida, porque ela ama o clube incondicionalmente. Você vai passar, treinador vai passar, jogadores vão passar. A torcida vai estar lá. Então ontem, que sirva de lição. Não, achei bizarro o que aconteceu. Uma falta de respeito com o presidente do Palmeiras e sua comitiva, que estavam apenas passando pelo local. Uma falta de respeito, um constrangimento. E bem lembrado pelo Marcelo Inácio. Sabe o que é mais vergonhoso? Sabe o que é mais vergonhoso? Ela é carioca. Ela é do próprio estado que fez isso. Então, só mostra que os caras não têm escrúpulo quando mexem com o time deles. Mas aqui, a gente estende tapete vermelho. Por favor. Não, ruim é a minha torcida. Vocês são maravilhosos. Um beijo para vocês. Vocês são lindos. Mas minha torcida é um câncer. Ai, vocês são demais. Mas a minha torcida, vou te falar, os verdadeiros vão ter que me ajudar. Então pare com isso. No final, quem te defende é a nossa torcida. Então, é bom lembrar. Não, é bom lembrar. Eu não consigo ficar quieto, desculpa. Mas é bom lembrar o senhor Abel Ferreira a mesma coisa, porque ele tem essa mania de sempre ficar falando também uma criticazinha para a torcida. Tá? Isso já está começando a encher o saco. Essa é a grande verdade. Eu amo o Abel, mas eu só tenho que falar, eu falo. Está começando a encher o saco ele ficar falando da torcida. Tá? A torcida ama. Ninguém quer o Abel fora, não. Do jeito. Alguns torcedores, mas são muito poucos. Isso é uma coisa insignificante. E ele está sempre agora nas coletivas, sempre dando uma alfinetada na torcida. Então, você está indo no veneno da nossa presidente, pelo amor de Deus. Tá? Eu tenho certeza que ela ainda vai mudar. Eu tenho esperança, eu tenho fé que ela vai entender realmente que o maior bem que tem no Palmeiras é a sua torcida. Ela ainda vai entender. Então, não vai indo no veneno dela, porque a torcida do Palmeiras é maravilhosa e está sempre torcendo, está sempre defendendo a Sociedade Esportiva Palmeiras. E o que está me irritando do Abel é justamente, não é nem as substituições erradas, certo? O que está me irritando dele, essas cutucadas que ele anda dando na torcida. Toda coletiva, ele dá uma cutucada da torcida. Para, Abel, pensa um pouquinho, pelo amor de Deus. Quem quer que você saia, quem quer que o Palmeiras perca, não é a torcida do Palmeiras, são os outros. E você sempre dá uma cutucadinha na torcida do Palmeiras. Perfeito, Egidião, falou tudo. A gente tem que ver que todos somos um. Não é assim que é o ditado? Todos somos um? Palmeirense tem o que corneta, o que fala mal, o que elogia, o que puxa o saco, mas todos são palmeirenses. Vamos parar de dividir. Isso não faz bem para nós. Tem superchat aqui do Dani Souza. Ele manda: tomara que a nossa presidente aprenda a parar de lamber a torcida terceirizada do Rio de Janeiro. Não para, isso aí. Querer agradar, acontece isso, né? Obrigado ao queridíssimo Dani Souza. Tem mais um dele, ele tá uma máquina, hein? Absurdo mesmo é.
ter uma câmera no Abel e expulsar e para expulsar o jogador dos caras, não. Perfeito. Sacanagem, canalice que fizeram com o Abel. Foi demais. Canalice. Canalice. Inclusive ele fala isso na coletiva. Tem superchat do Iago, grande Iago. Segundo jogo seguido, com orgulho da nossa postura perante os filhos do VAR. E se a Sociedade Esportiva Palmeiras abraça familiarmente. Viu como não é tão difícil assim? Às vezes se pinta o bicho como se ele fosse tão feroz. E no final, é ele que tem medo de você. Mas como você não faz nada, ele fala, quer saber de uma coisa? Eu vou lá morder ele. É assim que funciona. O Palmeiras quis jogar bola nos 2 jogos, uma vitória e um empate, e ontem poderia até ter saído com uma vitória. Então, parabéns ao Palmeiras pela postura nesses últimos 2 jogos. Obrigado ao Iago. Tem superchat desse mito do nosso grupo de WhatsApp, grande Vilmar Soares, o nosso Clubber Lang. Ele manda, roubo, roubo e simplesmente roubo. Essa arbitragem dá nojo. É toda hora que os caras roubam o Palmeiras a favor do Flamengo. Alguma coisa tem que ser feito. Não é possível. Jesus que Egídio. O que fazer? Daqui a pouco a gente pode falar, principalmente na parte da arbitragem. Obrigado ao queridíssimo Vilmar Soares, que é um mito do nosso WhatsApp. Tem mais um superchat do Iago, uma máquina. Eu ainda vou atrás de um autógrafo do Abel, só para chegar nele e falar que a torcida palmeirense são todos os palmeirenses e não os de estádio. Chatice. Obrigado, meu brother. Valeu. Agora, Zucão, eu queria que o nosso Aldão colocasse aí, queria que você falasse desse jogo. Os melhores momentos de Flamengo 1, Palmeiras 1. Flamengo 1, Palmeiras 1. O Palmeiras que vai ao Maracanã teoricamente com o mesmo sistema, né, que eu acho que é o sistema que agora parece que o Palmeiras, com o Abel, né, com o Abel e sua comissão acham que é o melhor, um sistema de 3 zagueiros da posição, e aí colocando o Gomes mais para o meio, o Vitor Reis para a direita e o Murilo para a esquerda, com 2 laterais, né? Ontem foram 2 laterais diferentes, né, que jogaram, jogou o Giai e jogou o Vanderlan. No meio, o Palmeiras ontem tinha 2 volantes, mas o Richard Rios não jogando tanto volante, mas um pouco adiantado, e 2 caras na frente aí, o Lázaro e o Flaco Lopes, e o Maurício vindo por trás ali, para ser aquele meia de ligação. O Palmeiras se defendia num 5-3-2, né? Isso era claro, que na hora da defesa todo mundo voltava, mesmo com desse jeito defendendo. O Palmeiras teve dificuldade pelo lado direito da defesa do Palmeiras, mas a gente fala, não é tanto porque quando o Rocha tinha dificuldade, quando o Mike teve dificuldade, o Giai, pela qualidade também que o Flamengo tinha por aquele lado. Então o Palmeiras sofre um pouco, principalmente no primeiro tempo, mas o Everton está ali para fazer grandes defesas, e o Everton no primeiro tempo, eu acho que salva o Palmeiras de um resultado ruim no primeiro tempo. Ele faz pelo menos 2, 3 defesas ali muito boas, né? Eu achei que na frente o Palmeiras, o Lázaro principalmente, é um cara que precisa de mais sangue, eu acho, né, cara? A gente vê que ele até tem uma categoria, mas é o cara que na hora de decidir, na hora de optar pelaquela jogada melhor, ele errava. E eu acho que o Palmeiras se perdeu um pouco com o Lázaro aí. E no primeiro tempo acontece aquele lance, que depois acho que a gente vai falar da arbitragem, que para mim muda um pouco o resultado do jogo também, porque se o Pulgar era expulso naquele momento, poderia ser uma outra partida. Aí no segundo tempo o Abel já começa a fazer suas trocas. Eu acho que ele troca o Aníbal Moreno ali pelo Fabinho. Ele troca o Aníbal Moreno pelo Fabinho, porque o Aníbal, além de ter o cartão amarelo, eu acho que é um cara que vai ser titular nesse jogo contra o Botafogo também. Então, a questão de minutagem. O Fabinho até entra bem, mas o Palmeiras até melhora a saída de bola, porque no primeiro tempo, o que eu via? Era muito Murilo, às vezes, querer sair de bola. O Murilo não é meia. O Murilo tem que colocar na cabeça dele que ele não é meia. É um excelente zagueiro, mas não é o zagueiro mais adequado para fazer aquela saída de bola. A gente não tem esse cara para fazer, ele que fazia. E com o Fabinho, parece que o Fabinho mais recuado ali, ele consegue fazer. Ele erra na hora do gol, para mim errou o Fabinho lá, a bola estava na hora do cruzamento, cara, ele não podia ter furado aquela bola, e depois a bola ainda bate na mão do Vanderlan, né, e tira o Everton. Se não fosse gol, seria pênalti, porque realmente a bola bate na mão do Vanderlan, e aí o Palmeiras, ele faz aquelas trocas. Logo depois do gol,
E o Palmeiras estava bem no segundo tempo. Eu acho que o Palmeiras era para até sair com o placar melhor no segundo tempo e acaba tomando aquele gol do Flamengo. Aí eu falei, como que vai ser agora? Aí depois ele faz as trocas, né? Aí troca o Rafael Veiga pelo Maurício. O Rafael Veiga não entrou bem. Eu até acho que o Rafael Veiga podia jogar junto com o Maurício nesse jogo, podia jogar de segundo volante o Maurício mais à frente nesse jogo, né? Porque a gente não tinha Felipe Anderson, não tinha Estevão e tal. Aí ele troca o Lopes, o Flaco Lopes pelo Rony, né? E depois vem o Rômulo e vem o Luigi, né? O Rony eu achei que entrou bem, o Rômulo jogou pouco, mas o pouco que ele jogou, eu acho que ele pode ter mais oportunidades. É um cara que parece que sabe jogar. Eu não sei se o problema dele é físico, qual que é o problema do Rômulo, mas ele tem que ter mais oportunidade, porque é um cara que sabe jogar. E aí o Palmeiras pressiona o Flamengo, e num lance começa do escanteio, né? Do escanteio do Veiga, depois a bola sobra pro Rômulo ali, que dá uma assistência pro Rony, que entra muito bem por trás do zagueiro, cabeceando, uma grande defesa do Rocher, que aí o Luigi, oportunista, sim, grande oportunista, tá lá e faz o gol. O Palmeiras empate, poderia até virar, e ainda tem a expulsão do Murilo, uma expulsão que para mim não era para ter sido expulso o Murilo, ainda expulso o Murilo. Não temos o Murilo contra o São Paulo, hein? Nesse esquema de 3 zagueiros, ou vem o Naves, ou será que ele vai mudar? Não sei. E expulsou o Murilo, o Palmeiras poderia até ter virado esse jogo. A expulsão do Murilo prejudica um pouco, porque naquele momento o Palmeiras tem que se fechar. Mas é um jogo, já que pela postura, eu gostei do Palmeiras, né? Mudou a postura. Não foi aquele Palmeiras acovardado, esperando o Flamengo. O Flamengo teve chance, sim, mas o Palmeiras conseguiu jogar futebol também. E é um resultado importante para o Palmeiras. Eu acho que vai mais forte para quarta-feira, já. Egidião, suas pinceladas. Sem som. Eu achei o time do Palmeiras com uma postura perfeita, como deve se jogar realmente na casa do adversário, né? O Palmeiras tomando cuidado, mas marcando na intermediária do adversário, né? O Palmeiras fez essa marcação alta, diferente do último jogo, né? O último jogo que nós tivemos com o Flamengo, no Maracanã, o Palmeiras fazia a marcação na intermediária do Palmeiras, esperava o time do Flamengo vir para cima, e eles vieram com tudo, e tivemos aqueles 2-0, né? Se o Palmeiras tivesse feito essa postura do jogo de ontem, né? Dificilmente nós teríamos tomado 2 gols. Essa é a grande verdade. Um time titular, jogando com o time titular nessa postura, a chance de vencer era muito grande, como foi ontem. Mesmo com um time misto, o Palmeiras teve grande chance de vencer o jogo de ontem. Se vocês olharem bem, o goleiro deles também fez grandes defesas. Teve um chute do Maurício que o goleiro já estava indo para um lado, a bola foi para o outro, ele esticou a mão e conseguiu espalmar essa bola. E teve outros lançamentos aí que também o goleiro fez grandes defesas. E nós vamos falar depois um capítulo à parte sobre o Pulga, né? Mas vamos focar um pouquinho mais no jogo, né? A verdade é que o Palmeiras, com essa postura, com esses 3 zagueiros, mudou bastante, porque o problema estava sendo que o Gomes não estava se adaptando pelo lado direito. Nós sempre falamos aqui, nós estávamos perdendo um grande zagueiro para ele ter jogado com o terceiro zagueiro, que ele não estava se adaptando. Mas esse menino, o Vitor Reis, na minha opinião, foi o melhor entre a zaga, entre os dois, mesmo entre Murilo e Gustavo Gomes, ele jogou muito mais bola que os dois. Esse menino joga muita bola, deu consistência pelo esse lado. O Giai já não estava tão perdido como no último jogo que ele jogou pelo lado direito, já estava se entendendo um pouquinho melhor. Então, conseguiram segurar um jogador que eu acho muito bom, que é o Cebolinha. O Cebolinha se machucou, mas ele por aquele lado esquerdo, ele é muito, muito intenso, né? E a nossa zaga e o nosso ala conseguiu segurar o ímpeto desse rapaz. Então, gostei bastante dessa formação agora com o Vitor. O Vitor realmente deu consistência para esse esquema. Não gostei do Vanderlan. Vanderlan, para mim, muito fraco. Foi muito fraco, realmente. Ele não soube aproveitar o que ele tem de melhor, que é a sua velocidade. Teve vários cruzamentos. Ele recebeu a bola, toda hora ele recebia a bola sozinho e não conseguia dar continuidade ao jogo lá pelo lado esquerdo. Então, para mim, ele não foi muito bem, não. O Lázaro, né, então, para ajudar, né, para ajudar mais ainda o Vanderlan, ele tinha um cara realmente, para mim, que não tem jeito. O Lázaro
Não sei, eu não gosto do Lázaro. Para mim, foi o pior jogador em campo, de longe. Ele foi muito ruim, muito ruim. Ele não consegue dar uma continuidade no jogo, ele não consegue dar um drible, não consegue dar um cruzamento perfeito, ele não acrescenta absolutamente nada. A verdade é essa, ele não acrescenta absolutamente nada para o jogo. O Moreno saiu porque ele tomou aquele cartão amarelo, né, que o juiz realmente, com o Palmeiras, está sendo bem intenso, né, bem enérgico. Então, entrou o Fabinho, que teve uma infelicidade, ele furou. Se ele não fura, o Flamengo não teria feito esse gol, com certeza. O Fabinho errou, também foi a única coisa que ele errou, infelizmente foi uma coisa grave. Depois nós tivemos o Lopes, gostei do Lopes, entrou o Rony. O Rony, por pior que seja, o Rony dá intensidade para o time, quem não quer, ele dá intensidade. E ele faz, eu gosto do Rony do jeito que foi, assim, ele recebendo a bola de frente para o gol. Essa é o que tem que acontecer, e ninguém faz isso com o Rony. O Rony tem que fazer exatamente o que o Rômulo fez. Colocar ele de cara para o gol, indo em direção para o gol, que o que ele sabe fazer é isso, é ir em direção do gol. Eu não espero outra coisa do Rony. Então, eu gostei pela intensidade dele e por isso daí. O Rafael Veiga entrou como morto, né? Eu até pus no nosso grupo na hora, assim, falei, mas sim, entrou um morto, que não é possível, eu não sei o que está acontecendo. Eu acho que só os jogadores do Palmeiras que recebem propostas, porque os jogadores do Flamengo, todos eles, jogando com muita vontade. Olha, dificilmente o jogador do Flamengo, se vocês assistam o jogo novamente, dificilmente um jogador do Flamengo perdia uma dividida. Eles entravam com vontade nas divididas, né? Coisa que o nosso Rafael Veiga não mostra essa vontade, simplesmente uma inércia, sem vontade nenhuma. É impressionante o que aconteceu com esse rapaz. Eu não sei o que está acontecendo. É a cabeça dele. Assim, o Abel falou na coletiva, tem alguns jogadores de problema de mental. Olha, se for esse, não deixa nem jogar, porque se é para entrar e ele jogar do jeito que ele jogou, é um craque. Mas se é para jogar com a vontade que ele jogou, eu prefiro que ele não jogue, né? O Luigi entrou, mostrou que realmente é um artilheiro, porque o gol que ele fez, o gol é gol fácil. Sim, mas é um gol de artilheiro. Aquele jogador, aquele centroavante que vai para cima mesmo do gol, que vai com tudo, está sempre esperando a bola, acredita em todas. Então é um jogador que acredita nas jogadas. E o Rômulo, eu acho que ele já subiu o Monte Everest e já tá tranquilo, já mostrou que tem condição de jogar. Então, foi isso que aconteceu. Já gostei bastante do Palmeiras. Estou indo para o Rio de Janeiro quarta-feira muito animado mesmo, porque a postura do Palmeiras mudou bastante. Então, eu estou muito esperançoso para o próximo jogo. É isso aí, boa análise aí também do Egidião, depois da ótima análise do Zucão. Eu queria só falar que gostei do Palmeiras, da atitude do Palmeiras. O Palmeiras foi muito diferente do que jogou no primeiro jogo contra o Flamengo no Maracanã, mostrando que pode agredir o time adversário mesmo no campo dele, tem que tirar aquelas travinhas de medo, de respeitar. O Palmeiras jogou bola, mesmo com vários desfalques. O Palmeiras se portou numa boa, jogou de igual para igual o tempo inteiro, sem problemas aí, né? Vamos lembrar que o Flamengo jogou praticamente completo, né? E o Palmeiras jogou bola, foi muito bom. Essa postura aí com os três zagueiros, como disse o Egídio, está sendo propícia hoje, porque o Vitor Reis dá essa condição pelo lado direito. O Gustavo Gomes, falta qualidade técnica para ele, para ser esse cara do lado. O Gustavo Gomes é perfeito como o xerifão ou o cara da sobra. Então ele tem essa capacidade aí, ele é muito bom defensor, mas na hora de precisar da bola, para dar um passe, para alguma coisa, falta. Prova disso é o gol que ele entrega no primeiro jogo da Copa do Brasil. Então o Vitor Reis dá essa condição. Diferente do jogo em que o Rony jogou sozinho no primeiro jogo do Campeonato Brasileiro, nesse jogo teve o Flaco como referência. E o Flaco jogou bem. Inclusive o lance do Giai com 2 minutos, uma jogada do Flaco. No segundo tempo, o Flaco também atuou. Então o Flaco foi bem e deu um belo passe para o Giai, que também foi bem. Daqui a pouco pode falar nos destaques, né? Mas então, essa foi uma grande diferença. Então o Palmeiras agrediu, teve chance de gol, teve um gol anulado, na minha opinião, bem anulado o gol, depois te falo na arbitragem, mas o Palmeiras agrediu. E no segundo tempo, mesmo com as substituições, o Palmeiras foi para cima. O Palmeiras foi para cima do Flamengo, não teve medo, bacana. É isso que a gente espera de um time grande.
É isso, o tempo inteiro querendo jogar, e quando quer jogar, o Palmeiras é muito difícil de ser batido. Pode até ser, como foi no caso do jogo contra o Botafogo. Mas o time joga. Não aquele time covarde que jogou contra o Fluminense, que jogou contra o Vitória, que jogou no primeiro jogo contra o Flamengo. Então foi muito bacana, foi bem legal aí a atuação do Palmeiras. E vou falar uma coisa, hein? Na minha opinião, merecia a sorte melhor, como disse o Zucão. Para mim, merecia a sorte melhor nesse jogo aí. O Percival está dizendo bem anulado? Foi, estava impedido, sim. Estava impedido, sim, o jogador do Palmeiras no gol. Foi bem anulado. Você achou que estava em posição legal? Bom, se você achou, eu não achei. O Zucão, seus destaques do jogo. Mais uma vez o Everton como destaque, mais uma vez, né? Impressionante o Everton. Mas a bola tá chegando muito. Cara, mas o jogo é assim. Os Palmeiras jogando contra times bons, como é o Flamengo, e vai atacar a bola, eles vão ter chances também. E o Everton tá lá para isso. Muito bem, o Everton. Gostei muito do Vitor Reis, é o que você falou. Para mim, encaixou muito bem. E é o sistema que eu gosto. Eu sempre falei que eu gosto desse sistema no Palmeiras, porque eu vejo que no ataque o Palmeiras consegue atacar melhor. E o que a gente falava do Flamengo. O Flamengo tem uma dificuldade na bola aérea. E com 3 zagueiros você consegue ter mais essa bola aérea. Então eu gostei do Vitor Reis, gostei do Giai. Ele tem uma deficiência ainda de marcação, mas é questão de acostumar. Mas é um cara que consegue chegar à frente também, já. Então esses caras que eu gostei. E das entradas, acho que o Luigi entrou bem, fez o gol, aquela coisa toda. O Rômulo, gostei muito da entrada do Rômulo, porque entrou pouco, mas conseguiu fazer a jogada. É isso, já. Eu acho que o Palmeiras foi bem, cara. É isso aí. Seus destaques, Egidião. Fala de novo, como você falou junto com a análise, as pessoas às vezes não conseguem pegar, mas fala de novo os seus destaques. Bom, vou fazer os destaques realmente. Foi o Everton, que está mostrando aqui, debaixo do gol, ele é muito bom, né? Na saída, ele está deixando um pouco a desejar, né? Teve uma saída catando borboleta uma hora lá, mas debaixo do gol, ele é fantástico. Fantástico, fantástico, fantástico. Ele só precisa melhorar justamente nessas bolas cruzadas, essa saída. Ontem ele foi sair numa bola, ele não achou nada. Não sei se vocês lembram desse lance. Então, ele erra, é um defeito que ele tem, que ele precisa corrigir. Mas fora isso, ele com os pés é muito bom, debaixo do gol ele é espetacular, né? Então, para mim, um destaque para mim é o Everton, e o outro foi o Vitor Reis, que arrumou esse esquema para o Palmeiras. Ele que fez esse esquema do Palmeiras funcionar. Essa é a grande verdade, né? O Vitor Reis realmente deu essa tranquilidade para o Abel, a hora que quiser jogar com 3 zagueiros, pode jogar com ele, que ele dá conta do recado, e o Palmeiras não fica com aquela avenida do lado direito, essa é a verdade, né? Então, para mim, os 2 destaques mais foram isso. Teve vários jogadores que eu gostei bastante, mas destaque mesmo foram esses 2. É isso aí. O Rodrigo Delácio, que é da gringa, né? Ele fala, concordo com a amiga, não tem como saber. Eu vi o lance na origem da jogada, Rodrigo, e tava um pouquinho, sim. A gente aqui é muito justo, cara. Quando é para falar, a gente descasca mesmo, mas tava um pouquinho, sim. Pouquinho, mas tava. Infelizmente. Depois a gente vai falar, inclusive, isso um pouco mais na hora da arbitragem. Já os meus destaques também o Everton, mais uma vez, mostrando a segurança, um líder, né? Um líder, saiu muito bem naquele lance do Arrascaeta também, ele foi muito bem, é um cara na cabeçada do Pedro, fez uma grande defesa, foi muito bem, o Giai foi muito bem. O Egídio falou, mas o que falta para o Giai não é nem a questão da marcação em si, são ajustes que ele vai pegar jogando com o Abel, e jogando em formações diferentes. É difícil um cara que é agressivo no ataque ter essa mesma consistência na defesa. Então são alguns ajustes, inclusive jogando com o Vitor Reis, deve dar um pouco mais de segurança para ele, jogando pelo lado direito, então ele tem um pouco mais de liberdade, sem aquela preocupação toda, como se ele fosse só o lateral. Então é uma questão de ajuste. O Vitor Reis bem seguro, tranquilo, para mim o melhor dos zagueiros lá. Murilo não gostei, o Vanderlan também não gostei. O Aníbal tomou um amarelo logo no começo, ainda numa falta besta, ele tinha acabado de fazer uma falta, na sequência ele foi lá e fez uma falta, deixou o time numa situação complicada, porque a gente sabe que joga contra o Flamengo. Fez 2 coisinhas, como fez o Murilo, acaba sendo expulso, né? Richard Rios um pouco mais solto, melhor, na minha opinião, um pouco melhor do que ele vinha
atuando, e gostei do Maurício. Gostei do Maurício na posição que é do Veiga, organizando um pouco mais o jogo, chamando a bola, bateu bem a falta do gol que foi impedido, bateu muito bem, tomara que continue, bateu os escanteios, claro, vai precisar de uma evolução, e no ataque não gostei do Lázaro, eu acho ele sem aquela vontade, aquela gana, pode ser até o estilo do cara, mas muito pouco, né? Muito pouco para ser um atacante do Palmeiras, e o Flaco foi bem. No segundo tempo, com meus destaques, para mim, a grande entrada do Rômulo, cara, e o Luigi. O Rômulo é aquele cara que teve aquelas brincadeiras de subir a montanha, né? Precisa subir a montanha, inclusive o João Martins falou na última coletiva, não, ele vem treinando duro, vem treinando bem, só que tem muita gente na frente. Desculpa, João, não tem. Pode ter um, vai, se tiver, mas não tem muita gente na frente. É nítido que o garoto sabe jogar. Ah, mas a questão física, para. O cara jogou 2 campeonatos aí, ninguém tá pedindo para ele ser titular, mas dele ser uma real opção. Aquela bola que ele deu, João, é de quem sabe. O lance que ele deu pro Estevão no último jogo que ele jogou, é de quem sabe. Qual é o medo de colocar, às vezes, um cara que pode dar certo? Quebrar a cadeia do elenco? Ah, não, agora ferrou. Então, parabéns ao Rômulo. Acho que ele ganhou muitos créditos nessa daí. E o Luigi, nem vou falar, para mim o grande destaque. Por quê? Entrou pouco. E fez o que o centroavante faz, coisa que a gente não tem, que é gol. Apareceu. Se ele não está acompanhando a jogada, nada disso teria acontecido, porque o goleiro poderia chegar. E ele vai zagueiro, junto. Né? Ele vai junto com o zagueiro e vai lá e puf, grandão, forte. Era o Vinha, né? Era o Vinha que trocou ele. Aliás, o Vinha se fudeu ontem. Chegou junto e paf, gol de artilheiro. É o que a gente precisa no Palmeiras. Aquele cara que precisa de 1, 2 lances para fazer um gol. O Palmeiras cria bastante, só que não consegue reverberar isso em gols. Então, parabéns ao Luiz, para um grande destaque também. Agora vamos para o que interessa, a arbitragem. Egidio, fale da arbitragem de Wilton Pereira Sampaio. Foi simplesmente lamentável, né? O que esse senhor faz com a Sociedade Esportiva Palmeiras é lamentável, né? Então é impressionante, já fica dando amarelando os jogadores do Palmeiras, invertendo algumas faltas, não dando falta. Ah, mas o time do Palmeiras está fazendo muita falta. Mentira! Estava fazendo tantas quantas faltas o Flamengo estava fazendo. Simplesmente as faltas que eram marcadas contra o Palmeiras não eram marcadas contra o Flamengo. Essa é a grande verdade. Essa foi a grande verdade. Tá? Então, se você olhar o número de faltas que o Palmeiras fez, o número de faltas que o Flamengo fez, o Palmeiras tem muito mais por conta disso. Ele não marcava. As mesmas faltas que ele marcava contra o Palmeiras não fazia o mesmo contra o Flamengo. Essa é a grande verdade. Muito ruim mesmo. Ele é muito ruim. Eu não sei se é mal intencionado, o que é, mas esse senhor é muito ruim. Não gostei absolutamente nada. O lance da expulsão, o lance da provável expulsão do Pulga. O Pulga, né? Olha, foi um absurdo, né? Isso até aquele juiz que costuma falar na Globo, né? Falou que merecia cartão vermelho, né? Isso é um absurdo. Olha, isso é uma agressão que o VAR também foi omisso nesse lance. Não precisava tomar uma expulsão. Se fosse o contrário que tivesse acontecido e o juiz não tivesse marcado, vocês podem ter certeza que tanto o árbitro quanto o VAR já estariam na geladeira. Essa é a grande verdade. Se você fizesse isso contra o Flamengo, vocês estariam na geladeira. Podem ter certeza disso. Então, o que está acontecendo é justamente isso. Jogadores do Flamengo, se vocês olharem, os jogadores do Flamengo não tem nenhuma expulsão. Nenhuma. Se um lance desse, se você não expulsa, vai expulsar quando? Não vai expulsar nunca. É uma vergonha o que acontece nesse campeonato. Não adianta falar que os árbitros erram para os dois lados. Não. Para o Flamengo, eles erram demais. É impressionante o que eles fazem com esse time do Flamengo. Como eles estão sempre em conluio com esse time de futebol. Eu, sinceramente falando, já dá até vontade de você parar de assistir jogos de futebol, porque nós amamos demais futebol, nós amamos demais a Sociedade Esportiva Palmeiras, mas a vontade é você não assistir mais nada. A vontade é essa, porque não é possível você não expulsar num lance um jogador desse daí.
Então, Rogério, o que nós podemos falar desse senhor, que é lamentável que ele ainda apite jogos de futebol, porque é uma vergonha o que aconteceu ontem, uma vergonha. E aí o Tite vai lá, não vou falar sobre a arbitragem, não vou falar sobre as linhas do VAR, temos que respeitar as linhas do VAR. Enquanto estiverem te ajudando. Eu quero ver o dia que não estiverem te ajudando, o que você vai falar. E nós vamos estar aqui falando, pode ter certeza. É isso aí. Zucão, queria que você falasse da arbitragem de Wilton Pereira Sampaio. É o que eu falei na outra live, já. Eu falei, não vão deixar o Palmeiras ganhar. Eu falei, não vão deixar o Palmeiras chegar num tricampeonato brasileiro. Pode falar o que for. Aí, tem que jogar muita bola. Não adianta, cara, não adianta. Eu acho que o Palmeiras vai competir até o final, vai. Mas se tiver perto, Flamengo, Botafogo, o Palmeiras vai, eles vão dar um jeito, como aconteceu ontem. Isso aí é um maior absurdo. O Bulgar achou que estava nas Olimpíadas, que estava numa competição de boxe, numa competição de judô, sei lá o quê. Porque, cara, é um cruzado, da esquerda e na direita, e não é possível. E a transmissão, diferente da Amazon, que aquele dia fez um escarcéu no Gerson, porque foi pênalti, porque olha aqui, aquilo, simplesmente ninguém falou nada. Nossa, o lance, o amarelo, simplesmente não falaram nada. Então, tudo, para mim é um complô, E outra coisa, o Bandeira, os dois Bandeiras, o primeiro Bandeira, eu vou até passar, porque ele dá o gol ele dá o gol do Gomes, que era um lance difícil. Era difícil, porque estava todo mundo lá, teve que o gol do Flaco, mas a cabeçada do Gomes, que estava impedido. É um lance difícil, que estava todo mundo mais ou menos na mesma linha, e aí tem como traçar o VAR, aquela coisa também que eu não concordo muito, mas pela linha estava impedido. Agora, o segundo lance é uma vergonha o Bandeirinha levantar a bandeira. Uma vergonha. O Rony, eu de casa, pela televisão, eu vi que o Rony saiu muito de trás para fazer um cabeceio. Muito. E o Luiz está atrás da linha da bola. Então, uma vergonha levantar a bandeira naquele lance, e aí ficaram caçando. Depois de tudo, foram traçar linha. Para que traçar linha se você focalizou e viu que o cara está 2 metros atrás? Vou ter que traçar linha. Pelo amor de Deus, cara. Então, o que eu falo? É muito difícil para o Palmeiras chegar num tricampeonato brasileiro, porque o Palmeiras é a bola da vez. O Palmeiras ganhou 2 vezes o campeonato seguido. Então, é o time a ser batido no Brasileirão. Por isso que eu falo, cara, força total na Libertadores. Mesmo que a gente já foi prejudicado contra o Atlético do Paraná, fomos prejudicados, contra o Boca nós fomos prejudicados, aquela coisa, mas já passaram 2 anos. Talvez esqueça um pouco o Palmeiras agora. Então, foco na Libertadores, já. É isso aí, boa, Zucão, foi bem. Tem superchat aqui do Vitor Sassano. Quarta eu ia com Everton, Mike, Gustavo Gomes, Vitor Reis, Murilo, Caio, Moreno, Rafael Veiga, Felipe Anderson, Estevão e Lopes. Viram o post do pai do Rios? Não vi. Depois vamos tentar ver aí, para ver. Deixa eu anotar, post pai do Rios. Vou anotar aqui, porque às vezes a gente não tem todas as informações sempre. Obrigado ao Vitor Sassani, boa escalação também. Tem superchat do Thiago Riva, diretamente de Goiás. Egidião é Aroeira, Pica-Pau em Torto Bico. Melhoras. Depois pesquisa a música do Cume, para colocar em homenagem ao Rômulo à noite. Que se pode dar direito, que é do Falcão. O Aldão cantou, né? O Aldão adora. O Aldão ia muito nessas músicas brega aí, ele adorava dançar. Então ele sabe. Obrigado ao Thiago Riva, diretamente de Goiás. E tem mais um superchat do queridíssimo Vilmar. Ele manda. Vitor Reis neutralizou o Pedro nos 2 jogos. Foi muito bem. Foi muito bem mesmo, Vitor Reis. Espetacular. Obrigado ao Vilmar. Quanto à arbitragem, é um safado. É safado. É bandido. É bandido. Vou falar uma coisa. Eu acompanhei ontem, porque o Luquinhas Debeus me mandou à noite as mesas redondas da Argentina. E o lance que mais foi mostrado foi o do Pulgar. Os caras rindo. Falando que como não deram um vermelho na Argentina, só se falava no VAR do Brasil. Como que não deram um vermelho para o Pulgar? Uma agressão. Bizarro. É bizarro. O Wilton Pereira Sampaio, que na hora que o Flamengo fez o gol, ele fez assim pro Gomes. Foi gol. Foi gol. O do Flamengo. E quando... Desculpa, minto.
quando o Palmeiras fez aquele gol anulado, ele falou: tá impedido, você não tá vendo? Irônico pro jogador, para ele e pro Aníbal Moreno. Eu fiquei filmando, só ele falando: tá vendo? E na hora que ele tem que validar o gol do Palmeiras, Nossa, a cara dele é de... ele faz numa má vontade, parecia que era contra os princípios dele ter que fazer aquilo. Aí ele faz assim, ó. Ele não queria, parecia que ele não queria. É nítido. Então o Palmeiras tinha que falar. O Palmeiras tem que ser vanguardista nessa coisa de começar a fazer a limpa nesses velhos da arbitragem, que já estão viciados, que já estão bem viciados. Então, é uma arbitragem totalmente prejudicial ao Palmeiras, né? Mas para expulsar o Murilo, ele foi leão, né? Para expulsar o Murilo. E detalhe, ele viu a agressão do Pulgar porque ele deu cartão amarelo. Em nenhum momento o VAR mostrou a agressão. Não chamou possível cartão vermelho. Nada. Vocês querem mais proteção que isso? E quando o Egidião fala bem que o Tite não reclama, Tite, você foi técnico dos times mais ajudados do país, cara. Você não tem que abrir a boca, você tem que levantar a mão para o céu, que a sua carreira é feita desses dois times. Só assim. Só isso. Por isso que você foi o que você foi. Se não, meu amigo, tua carreira teria sido uma M alguns pontos. E como disse o Egídio, vai para um outro time que não seja dessa turma, você vai começar a reclamar de todas as arbitragens, né? Então serve de lição aí, mais uma vez aí, um caso de polícia, né? É um caso de polícia, mas a gente vai ficar ligado em tudo aí. Ó, à noite, vamos ter que terminar, tem a coletiva, vamos falar da coletiva um pouco, com um pouco mais de calma. Amanhã também nós vamos reverberar a coletiva do Abel, em que ele fala sobre retomar a verdade esportiva, falar sobre o arcaico, sobre as TVs que estão arcaicas, o VAR do Brasil está arcaico. Vamos falar bastante, vamos falar dos 3 lesionados, Estevão, Zé e Mike, vamos falar bastante. Vamos falar do Botafogo bastante. Vamos falar uma coisa que é legal, desde a chegada do Abel, o que foi feito no Palmeiras, o que o Palmeiras conquistou, o que o Palmeiras perdeu, o que o Palmeiras gastou, o que o Palmeiras fez. Eu já puxei algumas coisas aqui para falar, então, tanto na live da noite como de amanhã de manhã, além de mercado da bola. Até o mercado da bola está rolando aí, algumas contratações começam a acontecer, então nós vamos também ficar ligado em tudo isso. Zucão, muito obrigado, valeu, tamo junto, avante palestra. É isso aí, Gé. Boa tarde, Gide, boa tarde a toda a galera do chat. É isso aí, uma tarde fria, né? Hoje tá frio. Nossa, tá frio. Muito frio, mas à noite tem muito mais de Palmeiras aí no Amit às 20h30. Então, avante palestra. Tô com 3 blusas hoje, tá foda. Egidião, melhoras aí pro senhor, que você possa estar... fica agasalhado aí, que pelo amor de Deus, porque para pegar uma pneumonia aí 2 minutos, melhoras, nos vemos em breve. Se Deus quiser, já. Então, lembrando, pessoal, que hoje tem o Tuti Amit às 20h30, né? Quando vamos falar um pouquinho mais sobre a coletiva do Abel, que foi muito boa. A coletiva do Abel foi muito boa, tá? Eu só não concordei com a parte que ele dá as alfinetadas na torcida, mas do resto ele foi muito bem mesmo. Então é isso aí, pessoal. Então até mais. Se Deus quiser, nos vemos em breve. E lembrando, né? Quem não deu like, deixe seu like para ajudar o canal. Um grande abraço para vocês. É isso aí, o Egídio tocou num assunto importantíssimo. Quem não deixou seu like, rapaziada, deixe seu like, se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe em grupos de WhatsApp. É importantíssimo o like de vocês para nossa live ser recomendada, é muito importante. E claro, a gente volta o mais rápido possível. Sabe quando? À noite, no Tuti Amit, tá bom? Muito obrigado a todo mundo, fiquem com Deus, avante palestra. Vamos por muito longe,